Amados, a paz. Vamos aqui resolver a questão do número 5, que na verdade aqui está no número 4, né? Já expliquei para os irmãos no vídeo anterior, que eu digitei errado e, consequentemente, a numeração também foi errada a partir da questão 3, né? Anterior. Essa questão aqui é 5, na verdade. Então, a pergunta é a seguinte: por que esse capítulo usa o termo Senhor Deus em vez de Deus, como no capítulo 1? Capítulo 2 de Gênesis, né? Problema: muitos críticos insistem que Gênesis capítulo 2 deve ter sido escrito por alguém diferente daquele que escreveu Gênesis capítulo 1, uma vez que Gênesis 2 usa um nome diferente para Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui os versículos. Gênesis 2, 4. Olha aqui a expressão Senhor Deus. Gênesis capítulo 1 você vê: no princípio criou Deus, e disse Deus, e viu Deus, e disse Deus, e fez Deus. Todo o capítulo 1 é Deus. O Senhor só aparece, a expressão Senhor só aparece aqui no capítulo 2. Né? Embora tenha Deus aqui, mas já tem um registro aqui do Senhor Deus. Versículo 5. Porque o Senhor Deus. Tá vendo? Versículo 7. Porque o Senhor Deus. Versículo 8. O Senhor Deus. Viu que coisa interessante? Versículo 9. O Senhor Deus. E vai embora. Por que essa ênfase do Senhor Deus no capítulo 2 e no capítulo 1? Só Deus, Deus e Deus. Bem, na verdade, Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Existe uma controvérsia aí por causa aqui de Deuteronômio, por exemplo. Deixa eu abrir um parênteses aqui no nosso Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte ao Mar Vermelho, em Padã e Tofel, Labã e Azerote e Dizab. Porque aqui no livro de Deuteronômio é narrado, lá no capítulo 34, a morte dele. Mas aqui, as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto. Curioso isso aqui, né? Mas vamos lá. Deixa isso aí para outra conversa nossa. O uso do termo, o uso de um termo diferente para Deus no segundo capítulo de Gênesis não prova que existe um autor diferente, um escritor diferente. Entende? Simplesmente mostra que o mesmo autor, escritor no caso, ele teve um propósito diferente. Entende? Porque, vamos lá, no caso do capítulo 1, Deus é o Criador, enquanto que no capítulo 2 ele é o comunicador. Primeiro, o homem é visto em sua relação com o Criador, daí o uso de Deus, ou Elohim, o poderoso. Né? Em seguida, Deus é visto como Criador da aliança, assim o uso de Senhor Deus. Okay? Aquele que faz convênios com o homem. Diferentes nomes são usados de Deus para Deus, né? Uma vez que designam um aspecto diferente, né, de seus tratos com o homem. Você pode ver Gênesis 15, 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor. Está vendo aqui, no caso, é Iavé. E aqui, no verso 2, você vê a expressão Senhor Deus. Está vendo como é que começa a usar vários títulos? Por exemplo, também, Êxodo capítulo 6, se não me engano. Êxodo capítulo 6, verso 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha que curioso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Viu que interessante? Então, por que aquele texto chama Jesus de Senhor, ou de Deus, ou El Elyon, que é o caso do Salmo 91? Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor primeiro é Iavé, o segundo Senhor ali é Adonai. Por que isso? Sabe?
Então, existe um propósito dentro do texto. Por exemplo, um versículo muito conhecido, deixa eu ver aqui, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Me chama no zap, que eu vou explicar para os irmãos essa questão do Pai da Eternidade aqui. Por que ele é chamado de Pai da Eternidade? Aqui, dentro de Isaías capítulo 9, verso 6. Tá bom? Então tem um propósito daquele nome específico de Deus está naquele contexto. Aquele Deus não está ali à toa. Aquele Senhor Deus não está ali à toa. Aquele Yahvé não está ali à toa. Aquele Tsidkenu Yahvé não está ali à toa. Entende? Aquele Jeová Nissim, vamos colocar os termos mais conhecidos para os irmãos. Jeová Rafá não está ali à toa. Tá ok? É o Elion, é o Shaddai, Adonai. Né? Não está ali à toa. Existe um propósito dentro daquele versículo do porquê de usar aquele nome. Então é simples, é isso. Tá ok? Essa questão da diferença do capítulo 2 de Gênesis, usar a expressão Senhor Deus, e o capítulo 1, somente o termo Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.